Aqui. Fala galera, boa noite, Efeito Manutenção no ar. E hoje estamos estreando um quadro novo, o Troca de Chaves. E para falar com a gente hoje um convidado especial. Ele, engenheiro mecânico, inspetor de manutenção, proprietário da empresa Engenhente, Diego Lima. Vem pra cá. Aê! Opa, licença galera. Boa noite, Diego. Tudo bem-vindo. Aí, Diego, seja bem-vindo. Boa noite pra vocês. Antes de mais nada, deixa eu entregar pra vocês aqui uma propagandinha aqui nossa, né? Propaganda é a alma do negócio. Valeu, Diego. Uma caneta, um portfólio aí pra cada um de vocês. Também darem uma estudada aí no que a gente propõe no cenário industrial. Muito bom. Né? Muito e a bom. gente vai estar falando a respeito de um pouco do que a gente fornece aí também. Isso aí, Diego. Dentro do Efeito Manutenção, né, estamos hoje inaugurando esse quadro, né, Troca de Chaves. E um prazer para nós estar inaugurando esse Troca de Chaves com você, Diego. Né? E a primeira pergunta para a gente aquecer esse Troca de Chaves é te perguntar: quem é Diego Lima? Sabemos que é Diego Lima engenheiro, Diego Lima empreendedor, né? Quem é Diego Lima? Fala para nós. Bom, Diego Lima, na verdade é José Diego de Lima, né? O José nas apresentações eu procuro cortar o José para abreviar e também para remover o José ali, que eu nunca fui muito fã. Enfim, quem é Diego Lima? Diego Lima, eu fui nascido e criado em São Paulo, capital. Lá eu estudei meu ensino médio, né? E a partir dali eu fui fazendo alguns cursos onde meu pai foi me instruindo. Meu pai sempre trabalhou nessa parte de obras, né? E ele sempre conheceu essa parte de ensaios não destrutivos, inspeção de qualidade. E a partir daí ele viu que seria interessante pra gente, tanto eu quanto meu irmão, e nos direcionou para ir fazendo os cursos e tudo mais. Dali fiz diversos cursos da área de inspeção, ensaios não destrutivos, e fui ingressando no mercado de trabalho em São Paulo. Aí em São Paulo eu trabalhei em algumas indústrias, e em 2013 eu fui chamado por uma empresa daqui da cidade de Araxá. Aqui eu cheguei em 2013 e trabalhei durante 4 anos nessa empresa, foi quando eu comecei a fazer faculdade. E esse ramo ele exige muita mobilização, desmobilização, um setor logístico muito grande assim, de movimentação, de estar visitando as indústrias, os clientes. E aí o meu antigo chefe ele trouxe para mim que não teria mais como me manter, né, no escritório, que ele precisava de mim em campo. Só que eu já tinha começado a fazer a faculdade de engenharia mecânica. Falei, cara, já comecei, agora eu não vou para campo, agora eu vou ficar por aqui. Ele falou, então vou ter que te desligar. Falei, sem problema algum, pode me desligar. E ele me desligou da empresa em 2016, eu estava no primeiro semestre de faculdade, e aí eu falei, cara, agora é cara e coragem. Procurei emprego, não consegui, e eu falei, cara, eu vou abrir um negócio para mim mesmo, para me manter aqui na faculdade, para eu poder pagar minha faculdade, e agora é cara e coragem. E aí comprei os equipamentos com o dinheiro que eu tinha guardado, com a rescisão que eu tinha recebido. Eu sempre tive uma noção assim de senso organizacional de empresa, né? Aí eu sempre me procurei com a parte de propaganda, com a organização não tinha nenhuma estrutura, né, para departamentalizar a empresa, mas eu sempre preparei muito ela para isso. Para quando a empresa fosse criando o corpo, eu já fazer os segmentos de departamentalização. E aí fui começando, cara, apanhei muito, eu brinco muito com a galera aqui que... Na época eu vendi um carro para abrir empresa também, eu brinco muito com a galera, eu ia atender cliente e era só eu. E aí eu colocava uma mala de ferramenta no braço, a gente faz muito teste hidrostático, a gente pode falar isso a respeito depois. Eu colocava a bomba de teste hidrostático no outro braço e subia no mototáxi. E o mototáxi falava assim, cara, dá pra segurar, vai, toca aí que eu tô atrasado. E ia embora. Chegava lá, às vezes no cliente, estava chovendo, o cliente, bota seu carro pra dentro e tal, não, deixa o carro fora, não tem problema. Com vergonha de falar, né? Como é que um empresário não tem um carro para se locomover até a sua frente de trabalho? Mas foi assim, foi apanhando e graças a Deus a empresa perseverou, né? Eu nunca deixei de acreditar, nunca, tá aí um recado que eu dou para o pessoal que nos assiste. Cara, se você
você pensa em ser alguma coisa, você quer ser alguma coisa, você tem que ter o foco e não existe plano B. Só se existe o plano A, porque você tem que ter acreditar que vai dar certo. E eu nunca duvidei, cara. Graças a Deus a gente está aí, as portas continuam abertas, a empresa já vem crescendo ao longo dos anos. E é isso. Esse é o Diego perseverante, o Diego empreendedor e o Diego que está aí para trocar ideia com vocês sobre toda a parte técnica. Que legal, viu, Diego? Excelente história. Um exemplo, excelente história. Muito bom. Ô, Diego, e na sua atividade, o que você faz? Fala pra gente, qual o NR que regulamenta a sua atividade, qual que é a função básica da Engend, o que você faz hoje? Certo. Hoje, eu costumo dizer nas palestras que nós damos, né, que a parte de engenharia ela te dá um leque de opções, né? E nesse meu segmento, na parte de inspeção de equipamentos, somente esse segmento ele também já te dá um leque, onde você pode trabalhar com a análise de materiais, isso entra na parte de inspeção, né? Onde você pode trabalhar na parte de projeto, isso também entra no nosso ramo. Você pode trabalhar na parte de inspeção de manutenção, que é é um grande foco, né, da NR13, sim, que é a norma que nós trabalhamos com maior afinco, assim, né? Hoje eu diria que o nosso carro-chefe ele é regulamentado por essa norma, né? Que é a norma que estabelece todos os critérios e requisitos para operação, manutenção e reparos, né, de projetos de vasos de pressão, caldeiras, tubulações e tanques atmosféricos. Aí tem umas ressalvas a respeito de como se enquadra esses equipamentos que a gente também pode estar falando mais para frente. Mas o que engloba mesmo de verdade, o que no nosso setor é avaliação de integridade de equipamentos. Nisso entra a NR13, né? Porque é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que já nem existe mais o Ministério do Trabalho, né? Mas, enfim, e a partir disso, nós oferecemos serviços de avaliação de integridade por meio de ensaios não destrutivos. Certo. Que aí são os convencionais, onde na própria a engenharia nós aprendemos líquido penetrante, partículas magnéticas, ultrassom. Esses são os convencionais e também os não convencionais. E tem uma gama de atividades que nós fornecemos, falando aqui vai ficar um pouco extenso, mas basicamente é isso. Muito bom, muito bom. E, cara, bacana a sua história. O que te atrai nessa parte de inspeção? O que te fascina, que faz o Diego todo dia acordar e correr atrás? Além dos recursos financeiros. Importante, né? Importante. Além dos recursos financeiros, cara, é uma área que me fascina bastante, porque eu sempre fui da área da mecânica, eu sempre trabalhei nessa área, né? Essa área metalúrgica, né? Sempre, o meu primeiro curso foi inspeção de soldagem, então sempre gostei muito dessa área. E o que me intriga hoje, me fascina mesmo, até fazendo uma analogia cômica aqui, é um método meio CSI, sabe? Onde o cliente liga para você e fala, pô, aconteceu determinada coisa aqui com o meu equipamento, você não vem aqui dar uma olhada nele, o que ele quer? Ele quer que você fale para ele o que está acontecendo, o que aconteceu e o que ele deve fazer. E assim, você tem que vender seu peixe, né? Você tem que ir lá e realmente procurar fazer o que ele está te pedindo. Dá uma solução. Né? Isso, dá um exemplo prático aqui para vocês. Recentemente nós tivemos um cliente ali em Araguari, no frigorífico, onde ele me ligou e falou, que meus tubos estão rompendo, os tubos da grelha da fornalha, e eu vou substituir 100% desses tubos, tá? Porque eu não posso continuar parando o equipamento dessa forma, está me trazendo prejuízo. Você dá uma olhada aqui primeiro, faz uma avaliação, vê como é que vai ser. É o que chama projeto de alteração e reparo, que a NR13 pede. Ele queria que nós fizéssemos esse projeto. Só que quando nós fomos até lá, nós descobrimos que o que os tubos da grelha dele tinha não era baixa espessura, o que ele achava que era. Não estava rompendo por corrosão, por baixa espessura de corrosão. Ele estava rompendo porque criavam-se aquelas laranjas, né? Uma deformação, um dano por fluência, né? Como diz na terminologia de metalurgia, e a partir desse dano por fluência o tubo rompia. Por que ele acontecia dano por fluência?
A água da caldeira ela tem que ser tratada quimicamente, ela tem que sofrer um tratamento fisioquímico. Tem uma desmia, né? Isso, exatamente. Para os tubos não ser submetidos a incrustações internas. Essa incrustação ela é rica em um material chamado sílica, que é totalmente isolante. Ou seja, você tem sua caldeira, de um lado você tem a chama incidindo o calor direto em cima desses tubos. Do outro lado você tem a água. Só que você não tem mais a troca térmica, porque a incrustação não permite. Então você começa a acontecer o superaquecimento dessa região que está incrustada. Exatamente nesse superaquecimento dessa região que você tem a modificação metalúrgica do material, consequentemente a modificação das propriedades mecânicas do material. Aquele material ele já não suporta a pressão a que ele foi concebido, né? Sim. Então aí você começa a submeter a mesma pressão, só que ele não suporta mais. Ele deforma e rompe. E aí quando nós chegamos lá que medimos a espessura, falou, tem coisa errada aqui. Quando ele sacou um tubo, que nós olhamos para dentro do tubo, cheio de incrustação. Aí eu falei, para de sacar, faz o seguinte, substitui somente esse tubo aqui e faz uma limpeza química na sua caldeira. Depois você me fala o resultado, tá? A caldeira está operando até hoje. Tá? E além disso, até chegar nisso, a caldeira tem uma perda de potência, né? Tem uma perca efetiva de trabalho aí. Com certeza. Quanto maior o que acontece? Quando você tem a incrustação, exige maior temperatura na fornalha para você ter a ebulição da sua água e transformar ela em vapor, né? Que é o princípio de funcionamento de uma caldeira. Então quando você tem incrustação, você exige mais temperatura, exige mais lenha, você aumenta o custo do seu processo e você acaba degradando mais a caldeira. Quanto mais o aporte calorífico de uma caldeira, maior a degradação desse equipamento. Um consumo maior de energia, né? Com certeza. Você aumenta o seu custo de produção, vamos dizer assim. Exatamente. Ô Diego, que legal todo esse engajamento, né? Por isso que a gente fala que conhecimento tem o seu valor, né? É isso aí. E vamos lá, vamos partir para a próxima pergunta aqui, né? Uma pergunta enviada pelos nossos seguidores, né? Entendeu? O brasileiro tem fama de querer sempre dar aquele jeitinho. Sim. Demais, né? Demais. Pra tudo, né? Ele sempre dá um jeitinho. E aí a gente pergunta o seguinte, né? Quais os riscos de não realizar uma inspeção de forma correta? Vamos lá. Excelente pergunta, hein, João? Vamos lá. Ótima pergunta. O que acontece? Hoje, como você mesmo disse, brasileiro é todo mundo, né, cara? Não tem como. Só que o que acontece? Quando parte do princípio da apresentação do nosso serviço, ou nós fazemos uma coisa bem feita ou não fazemos. Já aconteceu milhares de vezes você chegar num determinado cliente e você propor para ele a coisa correta, ele fala, não, cara, faz o básico aí, entrega o laudo pra gente. Não é dessa forma que nós trabalhamos. Nós não fazemos o básico, nós fazemos o necessário. Eu costumo dizer que a Engenharia ela não fornece serviço de inspeção, ela fornece solução, né? Então, assim, o recado que eu deixo é... Cara, o serviço ele tem que ser feito e sempre obedecendo todas as premissas normativas. Não há nada que nós façamos dentro desse nosso segmento industrial, metal mecânico, que ele não seja provido por um procedimento já estabelecido a todas as suas premissas normativas. Então, assim, meu saudoso pai costumava falar para mim, norma ela não é para ser decorada, ela é para ser consultada, porque se você corre atrás de norma para decorar, você não adianta, você não vai entender a norma, você vai engessar aquilo na sua cabeça, você não vai entender, você não vai saber aplicar. Por isso que o legal dos trabalhos que nós executamos nessa área mecânica é toda situação que você se deparar, cara, corre atrás da norma, dá uma lida na norma naquela determinada situação. A partir daí você nunca mais esquece. E quando você entende a norma, você dissemina essa informação. E quando você dissemina, você também nunca mais esquece. Que é você disseminando essa informação, você vai ela sendo impregnada, vamos dizer assim, em você. E é isso, cara, é o correto, bicho. Segue todos os conceitos normativos, que aí tem norma abessa aí, as NBRs da vida, né?
todas elas vêm de normas internacionais. E o jeitinho brasileiro eu nunca acreditei que ele funciona, cara, porque o resultado só vai ser sempre o mesmo. O problema vai acontecer, e aí dentro do que eu acabei de passar para vocês, o cliente pergunta o que aconteceu, aí pergunta para um concorrente meu o que aconteceu. Vai que eu dei um jeitinho brasileiro numa inspeção anterior, ele chega lá e fala pro cliente, falar o que aconteceu, foi seu antigo fornecedor aí, a Engenhente, que chegou aqui e fez as coisas pelas coxas. Propaganda do negócio, né? Como é que fica? Então assim, fazer a coisa correta, você nunca perde quando faz o correto. Sim. Muito legal o seu recado, Diego, né? Para os profissionais que já estão na área, para os estudantes, né? Nós temos muitos seguidores que são estudantes, né? A turma está começando Tá agora formando também, né? agora e tal. Excelente esse recado. Bom demais. E a proposta aí, Diego, eu gostaria de te perguntar aí quais são as vantagens de realizar essas inspeções e os benefícios. Antigamente os proprietários de empresa, eles tinham aquela mente, aquela visão curta de que quanto mais operasse, mais era lucrativo para a indústria, e nunca necessitou de nenhuma inspeção preditiva ou preventiva, porque isso aí é dinheiro jogado fora. Hoje, nós observamos que o cenário industrial está completamente modificado. A visão já é outra, já foi percebido que os resultados da inspeção preventiva, preditiva, eles funcionam, eles têm resultados assertivos, né? Dão resposta imediata para o setor de manutenção de uma empresa. Hoje, eu posso dar exemplos práticos aqui. O que nós fazemos é cálculo de vida residual, por exemplo, tanque atmosférico, um tanque que armazena água, vamos supor, para Copasa, vamos dizer assim. Só que a água, independente de como fosse o revestimento interno dela falhar, a água, dependendo da concentração dos elementos químicos, ela vai dar uma corrosão nas chapas internas. Enfim, vamos supor que exista uma corrosão dentro dessa chapa. Se é um tanque que não tem inspeção, esse tanque ele vai falhar, o proprietário não vai ver, vai perder produto, vai perder processo, vai ter que parar o tanque porque tem que fazer todo o processo de manutenção e por aí vai. Isso aí é o que se chama de custo de surpresa, né? Custo que não foi previsto, né? Prejuízo. Isso, é um prejuízo, cara, é um custo desnecessário. De repente ele pode chegar, é o que a própria norma prevê, pode chegar e solicitar uma empresa de inspeção que vai de 5 em 5 anos lá fazer a inspeção. Falou, olha Diego, mas você faz a inspeção aqui hoje, o que vai me garantir que daqui 2 anos, você está falando de 5 em 5, o que vai garantir que daqui 2 anos eu não tenho que fazer, eu não tenho um defeito no meu equipamento? Olha, quem vai garantir vai ser a gente mesmo. A gente vai chegar até você, vai dizer para você, propor a você quais as avaliações têm que ser executadas, e a partir dessas avaliações nós vamos dizer, seu equipamento ele pode operar 20 anos aí de forma segura. De que forma? Se existe corrosão, medimos a taxa de corrosão, fazemos um cálculo simples de taxa de corrosão, dentro daquela taxa de corrosão, por quantos anos mais ele pode operar? E essa taxa de corrosão vai dizer pra gente, vai falar, dentro dessa taxa de corrosão que seu equipamento está trabalhando, você pode operar com ele aí de forma tranquila, mas tantos anos. Então assim, ou seja, então esse equipamento eu opero com ele mais 20 anos, 30 anos. Então o que ele vai fazer? Ele vai planejar a substituição desse equipamento. Jamais vai ser de forma imprevista, né? Ele nunca vai chegar aqui amanhã o equipamento furar e ele vai pensar, tem que trocar isso agora. Como é que eu chego numa caldeiraria e falo para ele, você tem 2 dias para fabricar um tanque para mim? Não existe isso. Em outras palavras, você vende confiabilidade. Vende total confiabilidade. Legal. Muito bom. Ele tem conhecimento, hein, João? Oxe. Preparado. Ô Diego, e fala pra gente aqui, cara, já que a gente entrou nesse assunto de caldeira, quais são as classes de caldeira que você trabalha? E o pessoal fala muito diferença da caldeira flamo-tubular e aquatubular. Explica um pouco pra gente sobre isso aí. Certo. Classificação de caldeira. A caldeira, na NR3, a gente diz que a caldeira é categorizada, né? Então, para caldeiras existem categoria A e B.
elas se diferenciam através da pressão delas. Então, caldeira que opera até 19, desculpa se eu errar aqui de memória, hein? 19,95 kgf por centímetro quadrado. Até esse range de pressão, ela vai ser categorizada como B. A partir disso, ela vai ser categorizada como A, acima dessa pressão. Antigamente existia a categoria C. Em 2018 a norma foi revisada e foi cortada esse tipo de categorização. Hoje só existem essas duas categorizações de caldeira. A caldeira porque a categorização de caldeira vai de acordo com o grau de criticidade, periculosidade da caldeira. Então, o Biro de Engenharia do Ministério do Trabalho na época entenderam que quanto maior a pressão da caldeira, obviamente, quanto maior a pressão, mais perigosa. Então, é assim que ela é categorizada. Em ordem de maior periculosidade, categoria A, de menor periculosidade, categoria B. Entendi. E a relação aquatubular, flamo-tubular? Sim, existem as caldeiras aquatubulares. Aquatubular, o próprio nome diz, né, que são as caldeiras que a água passa por dentro do tubo. Passa dentro do tubo, dos tubulões, até chegar à parte o nível dos tubos de convecção, onde ela vai ter a ebulição lá no tubulão de vapor e destinar o seu vapor para o processo. As caldeiras fogotubulares ou flamotubulares, né, dá no mesmo, onde as caldeiras, o gás quente, né, a chama passa por dentro dos tubos, né? Eu acho que tem até no folder aqui, ó. Nossa, a gente tem um exemplo de caldeira fogotubular, justamente essa caldeira aqui. Certo. Essa caldeira é uma caldeira fogotubular, onde a chama é incidida através de um tubulão e os ventiladores são direcionados de tal forma que coloca o gás quente para direcionar para dentro dos tubos. E aí você tem um princípio de troca térmica, tubos, e o lado externo dos tubos vai ser a água. Muito bom, muito bom. Só para pegar um gancho nessa resposta dele, eu estava aqui, né? Não posso ficar sem falar. Pô, que legal a gente poder conhecer mais do Diego Lima, Sim. Profissional, né, que representa a ética, algo fundamental, né? E com a sua empresa que oferece não só segurança, mas oferece qualidade, oferece confiabilidade. Com certeza. Parabéns, cara, desde já. Valeu, obrigado. Que volte mais vezes, né? Mas o Rogério, pode seguir, Rogério. Pra gente encerrar, fechar com chave de ouro aqui, fala olhando para a câmera para o pessoal que segue a gente, deixa uma mensagem para aquele pessoal que está começando a engenharia agora e quer seguir nessa profissão, e para aquele pessoal também que já tem anos de estrada, mas está meio desanimado com os problemas de indústria, tá preocupado. Deixa uma mensagem para essa turma aí. Entendi. Bom, primeiramente, um grande abraço aí para quem está nos assistindo. Cara, como eu disse no começo aqui do nosso bate-papo, sem foco, sem acreditar, sem ter uma direção dentro daquilo que você procura para si, você vai estar sempre perdido. Então, nas palestras que eu costumo dar nas universidades, eu pergunto, gente, você está estudando engenharia civil, mas você quer atuar com o quê? Porque hoje em dia a gente ainda vê muito, galera, ainda vê bastante. Pessoal que entra numa faculdade e fala, eu quero ser engenheiro mecânico. Não, cara, não. Se você está entrando pensando, você fala, vou ser engenheiro mecânico, você já está começando da forma errada. Você tem que direcionar em que você quer atuar. Você quer trabalhar com projeto? Você quer trabalhar com manutenção? Né? Você quer trabalhar com avaliação de integridade de equipamentos? Então, assim, existe um leque de possibilidades para você. Então, você precisa se especializar. Sim. Engenheiro mecânico, hoje tem muito. Hoje o que falta são especialistas dentro de um determinado segmento. Então, procura o seu determinado segmento e vai fundo, que você acreditando, você tendo perseverança e força de vontade, ninguém te segura. Muito bom. Diego, muito obrigado pela participação. Valeu, eu que agradeço. Disponibilizado o seu tempo. A hora desse rapaz é cara, né, gente? E assim, a gente agradece pelos brindes, pela sua participação, e a gente também tem alguns brindes para te fornecer do nosso canal. Boa, cara. Muito obrigado pela sua participação. Você lembrar de nós, tem que lembrar desse dia, né? Tomar um chá. Beleza, obrigado galera pela oportunidade aí de estar
apresentando o Diego Lima, de estar falando um pouco da Engie, de estar podendo falar pro pessoal, né, que tem perspectivas aí com esse ramo de manutenção. É um ramo ótimo, né, de conhecimento nosso aqui. Então, cara, só tenho a agradecer. Obrigado mesmo. Sinta-se à vontade, a casa é sua, seja bem-vindo quem sempre Quando quiser quiser voltar, voltar, né? Diego. Valeu. E a propósito, você que está aí nos assistindo, você que é estudante, se fez sentido para você, curte o nosso canal, compartilha, tá? Dá um like. E é isso aí, obrigado a todos, forte abraço, até o próximo vídeo. Vamos pra cima. Efeito, Pessoal, galera. Esse foi o Troca de Chaves. Efeito manutenção. Ó.